Pra te falar a verdade, esse livro estourou a bolha do que eu entendia por preguiça, procrastinação, estudo, leitura, enfim. Posso dizer sim que eu sou uma pessoa diferente depois da leitura desse livro. Oi, meu nome é Denise, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar da Educação da Vontade, do Jules Payot. Esse livro é tão legal porque ele te estimula a entrar em ação, a colocar na prática durante a leitura do livro. Então, quando eu estava lendo o livro, eu me sentia a pessoa mais produtiva, mais prática, mais eficiente do planeta, porque ele vai te empolgando de uma forma que você tem que ir lá e fazer. Eu recomendo esse livro, acho que ele é muito interessante. Eu vou falar alguns detalhes do livro que eu mais gostei. Eu não vou fazer aquela resenha que fala do livro inteiro, porque já tem essa resenha aí na internet, falando de todos os capítulos, de todos os títulos do livro. E eu recomendo que você veja, até para aumentar o seu conhecimento, mas eu recomendo mais ainda que você leia o livro. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, para você visitar ele na Amazon, para você pesquisar, porque eu acho que é um livro que você que gosta de estudar, gosta de ler ou quer aprender a fazer isso de uma forma eficaz, porque na verdade é isso que ele ensina, a estudar, a se concentrar, a começar e terminar tudo que você quer fazer de forma eficaz, a você levar o trabalho a sério, você excluir definitivamente a preguiça da sua vida. E ele é de 1859. E esse livro, ele foi escrito em 1894. Alguns exemplos do livro são exemplos da época, mas eu acho que eles podem sim ser aplicados nos dias atuais. Principalmente porque os exemplos eles te dão muita clareza em relação aos conceitos do livro. Então o Jules vem com um conceito, repete esse conceito de umas 3 formas diferentes, e depois ele dá infinitos exemplos a respeito do conceito. Então é um livro muito claro e muito fácil de ser entendido. Talvez você estranhe um pouquinho no começo a linguagem do livro, né? Porque não é um livro tão atual. Então eu insisto que você insista no livro, insisto mesmo que você insista no livro, que assim, depois das 10 páginas você se acostuma com a linguagem, se for necessário você volta e começa de novo. Porque, sinceramente, é um conhecimento que você não pode perder. Esse livro é maravilhoso. Nossa, maravilhoso. E eu já vou te explicar por quê. Ele tem uns conceitos muito interessantes a respeito do que seria vontade. Educação da nossa vontade. Nós confundimos muito hoje em dia o conceito de vontade com desejos. Desejos eu tenho, sonhos eu tenho de ir lá e fazer alguma coisa, mas nunca faço. A vontade é aquilo que você tem interno, que vem do seu espírito. É aquela vontade de trabalhar, de executar, de crescer, de evoluir, de fazer alguma coisa útil para você mesma, que você sabe ou acha que vai trazer um resultado positivo para sua vida. E às vezes a gente começa a fazer uma coisa, mas não termina. Às vezes a gente começa e se desestimula no meio do caminho. Às vezes a gente começa ou tem vontade de começar e sequer começa, porque acha que a gente não pode. E é isso que você vai fazer ao educar a sua vontade. Você vai desejar e vai começar. E vai continuar. E vai terminar. E vai colher os frutos dessa sua execução, desse seu trabalho. E isso, se mantido ao longo do tempo, vai virar um hábito. E esse hábito você vai levar para a sua vida inteira e daqui a pouco você não consegue mais fazer de outra forma. Você simplesmente vai ser uma pessoa com esses bons hábitos. De sempre começar e terminar um trabalho importante. E isso vai te dar uma retribuição enorme psicologicamente e materialmente também, é claro. Sempre que eu pego um livro desse, assim, que é um pouco denso, que tem muito conteúdo, que tem muito conhecimento profundo, eu gosto de dar uma olhada. Na verdade, eu faço isso com todos os livros. Acho que só, até ficção eu faço com ficção também. Até para eu escrever melhor, entender melhor o que o autor quis dizer com a história. Pego o livro, dou uma olhada na capa, tento entender o que ele está falando no título, leio atrás para ver se me interessa qual que é a abordagem que o autor vai tratar no livro. Vou vir aqui conhecer o autor. Quem que foi o Jules Payot? Será que me interessa? Será que as opiniões dele são opiniões que eu vou querer ouvir com atenção? Então, o estudo é interessante, porque você pegar um autor também que fala uma linguagem que não te interessa, ou tem uma filosofia de vida que é muito diferente da sua filosofia de vida, é um motivo para desestimular a ler o livro. Então, vamos lá. Depois que eu fiz esse olhada geral, eu vou lá no índice. E é muito importante, para mim foi muito importante estudar esse índice para eu entender como é que o Jules dividiu esse conhecimento. Porque ele é pedagogo e ele está escrevendo o livro para estudantes. Então, pensei,
ele sabe o que está fazendo, ele vai dar um começo, meio e fim, e eu quero entender esse começo, meio e fim, até para eu me manter atenta na leitura. O que eu tenho que extrair de cada capítulo e que vai melhorar o meu entendimento sobre o livro. Então eu vi que ele dividiu o livro em duas partes, a parte teórica e a parte prática. Lembrando que eu não vou falar detalhadamente, só vou fazer esse apanhado para você entender direitinho o que ele está falando. Na parte teórica, ele fala nas preliminares do que é o objetivo do livro, que eu acho isso muito importante. Muitos livros você começa a ler e já entra no conteúdo e você nem sabe sobre o que o autor quer falar, então ele deixa muito bem marcado nas preliminares, na parte 1 do livro, qual que é o objetivo que ele quer atingir com esse livro. Então ele fala sobre isso, que é você desenvolver a sua vontade, de você educar a sua vontade, você estimular a sua vontade. Como é que você pode fazer isso sendo uma pessoa mais proativa e menos preguiçosa? E essa parte é muito legal porque ele vai dar um resumão de tudo que ele vai falar. E ele fala também da negação das teorias desanimadoras e falsas sobre a educação da vontade. Então ele vai falar o que é falso e o que é verdadeiro quando você quer educar a sua vontade. E aqui ele traz um conceito muito interessante, que ele divide o racional do emocional, que ele chama de estados emocionais, estados afetivos. Os estados afetivos, que é esse nosso lado emocional, ele é muito mais forte do que a gente pensa. A gente acha que decide tudo racionalmente, mentalmente, mas não, nosso intelecto é muito fraco em relação aos estados afetivos, em relação ao nosso lado emocional, que tem muito mais força brutal, inclusive, para lidar com os nossos desejos, com as nossas vontades. Na parte 2, ele vai falar sobre a psicologia da vontade, ele vai aprofundar esse conceito que ele deu na parte 1, que é a respeito do nosso lado emocional e do nosso lado racional. Quando eu estava lendo esse livro, eu lembrei muito daquilo que fala no marketing, toda compra que a gente faz é emocional. A gente só justifica a compra com o racional pra gente não se sentir tão bobo de comprar alguma coisa que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem. Essa frase é ótima. Então, a gente sempre faz uma compra, a gente sempre faz uma escolha emocional e justifica com o racional. Então, às vezes, quando você acha que falta disciplina, na verdade, falta motivação. Tem muita gente que fala que a disciplina come a motivação no café da manhã. Eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que se você não tiver motivação para dar de alimento para a disciplina no café da manhã, ela que morre de fome e aí você não consegue fazer mais nada. E é isso que ele vai falar aqui nesse livro. Porque se você não faz alguma coisa com paixão, com vontade, se você não alimenta esse desejo de fazer, de executar o que você tenha planejado fazer, você não vai conseguir ser disciplinado, você não vai conseguir só com a sua parte mental, só com o racional, prosseguir com esse plano de levar a cabo o que você quer fazer. No terceiro capítulo, ele vem falar dos meios interiores, que vai falar da meditação e da reflexão. Como você vai usar essas duas ferramentas, a meditação e a reflexão, para alimentar os seus estados afetivos, para alimentar o seu lado emocional, para que você consiga ter disciplina e executar qualquer plano. Esse capítulo também é incrível. Ele vai falar, inclusive, da importância do estado físico, como é que você tem que estar. É aquela velha história, beber água, dormir bem, comer bem, mas ele dá umas análises aqui científicas da época que eu achei muito interessantes. Por exemplo, ele traz uma coisa bem naturalista, assim, da respiração, a importância da respiração, que é manter o corpo ereto e fazer a energia vital circular. Então, são conceitos, assim, fantásticos que eu gostei muito e que eu acho que vale a pena a gente ver com esses olhos diferentes. Na parte prática, ele vai trazer aqui dos inimigos que a gente tem que combater, que podem ser amigos, podem ser colegas de trabalho, podem ser parentes. Como inimigos a combater, ele também fala da sensualidade e do sentimentalismo exacerbado. E essa parte também é muito legal, porque como ele está falando principalmente para jovens, estudantes, ele coloca o sentimentalismo exagerado como uma ilusão, como um vilão da imaginação que te faz perder tempo com coisas que você não precisa perder. E ele dá um exemplo disso, dizendo que os jovens não amam uma pessoa em específico. Eles amam o amor e esse sentimentalismo, essa sensação toda que esse amor poético traz. Mas ele fala que isso tudo é uma perda de tempo, que se você direcionar esse sentimentalismo para o lugar errado e ficar viajando muito em emoções, em romantismo, você acaba se acostumando com esse tipo de coisa e depois, para você voltar a ter um pensamento mais prático, mais disciplinado, fica bem mais complicado. Então, ele acha que isso também é um inimigo que você tem que combater quando você está educando a sua vontade. E já no finalzinho, no livro 4 da segunda parte, que é a parte prática, ele fala das alegrias do trabalho. Ele diz que a pior vida que o homem pode dar, pode infligir a si mesmo, é uma vida de preguiça, de inação, de procrastinação e de nenhum feito realizado. E que a vida, assim, do trabalho, a vida que você dedica e se esforça através da sua vontade direcionada, é a vida
que traz a real felicidade, a que vale a pena ser vivida. No último livro, no livro 5, na parte prática também, ele vai falar dos recursos do meio, do que o lado externo pode te ajudar, porque até agora ele só falou do que interiormente você pode fazer, mas aí ele vai estar falando do que tem fora que pode te ajudar. E ele dá exemplo dos bons professores e da influência dos grandes mortos, que seriam os grandes autores que deixaram livros escritos, que deixaram algum material que você pode aproveitar para aprender com eles. Então esses são os assuntos que o Paiô trata no livro. E aí eu vou retornar agora para uma outra coisa muito importante, que na verdade é a primeira frase do livro, que ele fala assim: Calígula desejava que os romanos tivessem uma só cabeça, para que ele pudesse cortá-la de uma vez só. E uma coisa que chama muita atenção, que ele repete também o livro todo, é que a educação da vontade exige paciência e persistência. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, não é uma cabeça só que você corta. São várias cabecinhas que você tem que ir cortando com paciência ao longo do tempo. Então, se alguém tiver com alguma fórmula mágica de como educar a sua vontade, não caia nessa lorota, porque é simplesmente impossível. É um trabalho de esforço e repetição até chegar no hábito. Eu tirei desse livro 2 conceitos principais que para mim foram assim um divisor de águas e que realmente tiveram um impacto significativo na minha vida. Ver esses 2 conceitos com um olhar diferente e ver aplicados na prática como funciona, que são o conceito da atenção voluntária e o conceito de liberdade. Existem 3 tipos de atenção: a atenção passiva, a atenção espontânea e a atenção voluntária. A atenção passiva é aquela instintiva, que você não precisa fazer esforço nenhum, que o seu corpo já te direciona. Por exemplo, eu tô falando aqui com você e faz um barulho ali. Então, minha atenção sai daqui e vai para lá, imediatamente, instintivamente. Eu não preciso fazer nada para que isso aconteça. A atenção espontânea é aquela que você não digo nem que tem que fazer algum esforço, mas que ela te traz algum retorno, por isso você se concentra nela. Por exemplo, na hora de assistir um filme interessante, você está gostando do filme, então sua atenção está naquele filme, está naquela história que você está assistindo. Não chega a ser um esforço que você está fazendo, porque não tem esforço nenhum em ver uma coisa que nos dá prazer, que nos traz algum retorno. E eu acho que eu vou mais além, porque eu também penso que tem dentro da atenção espontânea, essa que você também não precisa fazer esforço, mas que te traria algum prazer, que são alguns tipos de atenção, por exemplo, que você até não pode estar tendo um prazer, um retorno ao prestar atenção, a focar sua atenção nisso, mas que você tem que ter esforço para tirar a atenção disso. Então você vai ter que sair do seu conforto, que você está dedicando atenção àquilo, para dedicar atenção em outra coisa. Então você acaba ficando, mesmo quando não está muito confortável, para não ter que fazer nenhum esforço. O Paiô, ele tem uma frase no livro que ele fala que uma felicidade para o homem, inclusive, é ser dispensado do trabalho de pensar e de agir. Essa é boa para pensar, hein? Já a atenção voluntária, você tem que botar esforço. Você tem que colocar a sua vontade. Por exemplo, eu ler um livro, eu tenho que pegar um livro. Eu tenho que ter vontade de ter atenção em ler para entender o que estou lendo, para refletir sobre o que estou lendo. Então, essa é a importância da atenção voluntária. Como desenvolver a atenção voluntária, e o Paiô ensina nesse livro como você pode usar ferramentas para desenvolver a atenção voluntária, que é a atenção que te vai trazer o resultado real, que vai fortalecer a sua vontade. E outro conceito que me chamou muita atenção é ele falar sobre a liberdade, que a liberdade é uma recompensa por um trabalho prolongado que pouca gente tem a coragem de empreender, e que a liberdade não é um direito, nem um fato. A liberdade é uma recompensa. E essa foi a minha resenha, então, da Educação da Vontade. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te convencido a ler esse livro. Vai ser um livro muito útil para você. Foi um livro muito útil para mim. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que vai gostar desse conteúdo. Curte e deixa aqui nos comentários as suas impressões. Se você já leu, se você ficou com vontade de ler, o que você acha? Você precisa desenvolver mais sua vontade? Me conta aqui como que tá isso aí dentro de você. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Te vejo na próxima resenha, hein? Tchau, tchau!